Chegamos à quarta lição do trimestre. Nesta lição, vamos estudar o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo, o Senhor Jesus proferiu 5 parábolas. O que eram parábolas? Parábolas eram narrativas alegóricas para transmitir uma mensagem indireta por meio de uma comparação, por meio de uma analogia. Eram comparações, ilustrações. Era um método que Jesus utilizava para ensinar verdades espirituais. Jesus se utilizou muitas vezes de parábolas para, a partir de situações concretas, situações conhecidas, cotidianas, ele transmitisse ao povo mensagens espirituais, teológicas, mensagens morais. Esse era um dos métodos do Senhor Jesus. O termo parábola significa narrativas colocadas ao lado de verdades espirituais. É partir de uma situação conhecida, de uma situação corriqueira, muitas vezes, para chegar num conhecimento do desconhecido. As parábolas despertavam atenção, despertavam interesse. A Bíblia apresenta aproximadamente 40 parábolas. Mas o Evangelho de Marcos apresenta poucas palavras, 7, 8. E dessas parábolas em Marcos, no capítulo 4, nós vamos encontrar 5. 5 parábolas conhecidas. A parábola do semeador, a parábola da lamparina, a parábola da medida, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Mas por que o Senhor Jesus se utilizava de parábolas? Quais as interpretações dessas parábolas? Ao longo da história, os teólogos têm discutido muito, têm estudado e discutido o significado das palavras. Têm se debruçado sobre as parábolas para encontrar o significado. A interpretação da parábola deve ser literal ou deve ser simbólica? O porquê dessa forma de ensino? Mais ainda, qual o significado? O significado é real ou o significado é teológico, ou ambos? O versário da nossa lição traz um verso da parábola da medida. Veja só, Marcos 4, 24 e 25. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão também medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, irmãos, medida. Como é que é essa história de medida? Por que o Senhor Jesus usou essa figura, a figura de medida? Você está medindo, você está avaliando. Assim como você está avaliando, você será avaliado. Olha, irmãos, todas essas questões relativas às parábolas, ao conceito das parábolas, à aplicação e às interpretações das parábolas, nós não vamos resolver na lição desta semana. Isso tem sido estudo profundo por muitos anos, teses de teologia. Nós vamos agora, irmãos, vamos examiná-las e pela graça de Deus, como diz o texto da nossa lição, compreendermos as ideias mais importantes que Jesus destacou por meio das parábolas. Certamente Jesus tem a intenção de despertar conceitos, de despertar ideias, para que nós aprendêssemos para o nosso benefício. E é isso, irmãos, que nós vamos procurar nessa semana encontrar no livro de Marcos e na lição da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa dessa forma, aprender e aproveitar, especialmente aproveitar para a nossa vida espiritual as parábolas de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque vamos estudar nesta semana o capítulo 4 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, onde vamos encontrar 5 parábolas que o Senhor Jesus declarou. 5 parábolas que o Senhor Jesus formulou para que nós aprendêssemos verdades espirituais importantes para a nossa vida, importantes para a nossa salvação. Nos ajuda, portanto, para que possamos, com humildade,
descobrir os segredos dessas parábolas e aplicá-los na nossa vida. Te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos estudar nessa semana essas parábolas, todas elas. Vamos aprender bastante do que o Senhor quer que aprendamos. Que Deus abençoe a mim e abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, para que a gente possa encontrar nessas parábolas inspiração para a nossa vida, exemplos para a nossa vida, maneira de nos conduzir. Deus abençoe a todos nesta semana. Tenham uma semana feliz.